Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe quem for me ouvir, que o Espírito do Pai possa falar ao coração de quem for me ouvir. Em momentos que nós vivemos, muitos não estão olhando para o alto, para os acontecimentos. Quantos alertas tem? E eu faço uma pergunta: qual a diferença da oração da igreja sofredora, da igreja perseguida? Qual a diferença da oração destas pessoas? A igreja são as pessoas. Qual a diferença da oração dessas pessoas sofredoras que são perseguidas? Das igrejas que não é livre acesso à adoração. Adore quem você quiser. Você pode falar o que quiser. Qual a diferença destas pessoas? O Senhor está preparando. O preparo vai terminar quando? E Yeshua, muitos estão falando que nem tem a esperança mais que Yeshua virá. Quantos já perderam a sua esperança? Que nós não podemos deixar morrer. Há mais de 2000 anos está escrito. O texto eu vou procurar, depois eu vou procurar e vou deixar no descritivo. Quando Yeshua, está escrito, quando Yeshua partiu, ali começou a perseguição, a tribulação. Então, a perseguição começou de lá. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos. Mas o tempo do Pai não é o meu, não é o seu. Mas cabe a nós como noiva. Quando vai ser esse casamento? Nos cabe nos prepararmos. Como Yeshua está lá nos preparativos. Se ele não veio, é que algum detalhe, eu não falo que está construindo, mas algum detalhe falta. A noiva aqui também. Estamos prontos? O Pai sabe. Então falta algum detalhe. Então vamos nos apressar. Vamos fazer de tudo. Não está escrito também que nós temos que apressar a vinda dele. Desejar ardentemente, ansiosamente. Não é? Então quando a gente vê de igreja perseguida, não, isso acabou. Quantos não morrem e não estão morrendo? E a perseguição está começando em países que têm livre acesso. E Israel é o relógio do Senhor. Quando você olha lá falando, eles tirando até crucifixo, né? Eles já colocando um parâmetro ali que não pode ser levado à palavra, que não pode usar certos símbolos. Ali e fora alimentação. De lá está se... que lá como que fala? É o relógio. Lá é quando começa tudo lá, porque lá a tecnologia é bem avançada. Alimentação de carne. Lá eles já teve uma reportagem falando que a alimentação de carne... Daqui um dia você vai comer uma carne que não é mais da vaquinha lá que você costuma ver no pasto. Não vai comer um franguinho lá que você costuma ver. Um peixe que você cresceu, todos nós conhecemos como é. Mas vai ser em 3D. Peixe, a carne igualzinha. É carne, tem sabor de carne, mas não é carne. Que não viu lá de um peixe igual você comeu. Mas o que isso fará? É só um adendo do tempo que nós estamos, para quem for me ouvir, pensar, meditar e nos voltarmos. Que igreja você quer ser? A igreja de que não quer ser repreendida? Às vezes é mandado pessoas para esses lugares onde as igrejas são perseguidas. As pessoas, que eu quero dizer, são perseguidas, que cultuam, louvam ao Senhor no escondido. Lá debaixo das rochas, como foram nossos... Yeshua próprio não foi perseguido, os seus discípulos, mais ainda quando Yeshua foi morto, não é? Quantos deles tinham que estar sempre fugindo de um lado para outro? Quantos não morreram? Morreram tudo. Só teve um dos apóstolos, né? E mesmo assim ele sofreu perseguição, foi preso. A gente tem que orar para não ser perseguido. Eu ouvi uma reportagem no podcast de uma que ela faz missões. Tudo a gente tem que ver e ver as coisas boas que as pessoas estão fazendo. Ninguém é perfeito. Ninguém. Nós somos falhos. Mas tem pessoas que estão lutando, se esforçando. Mas aquela pessoa, não, eu faço o meu melhor, mas não se esforça realmente. Seu pecado está sempre à porta, ele está sempre abrindo a porta para aquilo ali. Que esforço é esse?
Aí foi perguntado para eles lá, ore para que cesse, foi a pergunta, ore para que cesse a perseguição lá no país. Sabe o que a pessoa lá do país respondeu? Não. Sabe e por que ele orou? E aí orou, e depois ela ficou observando a pessoa respondeu, ela não orou, ore para que cesse a perseguição. Eles lá oraram, e aí ela foi orar, ela não orou. Ela sabe como que foi a oração? Qual é a oração da igreja perseguida? Eu já vou responder aqui antes de começar de ler o texto. A oração da igreja perseguida é que a oração deles é Senhor, como a oração de Paulo, quando a gente vai ler aqui dos apóstolos, Senhor, que eu seja fiel, que nós aqui, neste lugar, sendo perseguidos, que nós não viemos, Pai, negar a Cristo, que nós não podemos perder as nossas vidas, mas que nós não viemos negar Ele, negar o único que pode salvar, do que não... E eu perder a presença do que me pode salvar, do que eu negá-la a ele. Ele disse, aquele que me nega eu também negarei naquele dia. E essas pessoas mesmo sofrendo, é igual, meus irmãos, os apóstolos, nós continuamos ainda na tribulação, ela está aumentando, as dores estão aumentando, agora em cada país, em doses, umas em doses homeopáticas, outras já estão, até em Israel está começando. Então você está fazendo o quê? Você está se preparando espiritualmente? Não é teoria da prosperidade. Vamos que o Senhor vai dar. Se preparem para falar assim, mesmo com pouco ou com nada. Eu não negarei. Eu não falei, cadê Deus? Cadê? Não é colocar Deus na parede porque eu estou passando por luta, por privações. Eu não estou tendo, Pai, o que eu quero. O necessário, mesmo que não tenha, sejam fortes. Vamos ler aqui um pouquinho de Paulo. 2 Coríntios, versículo 11, eu estou falando mais forte que minha voz está um pouco. Mas o Eterno cuida de nós. A palavra é dele, a voz é dele. A voz que clama no deserto, arrependam-se, porque é chegado a hora. E vamos ler aqui no versículo, a partir do versículo 22, 21. Capítulo 11, 21. Para minha vergonha, devo admitir nossa fraqueza em relação a essas coisas. Contudo, se alguém ousar orgulhar-se de algo, falo como insensato. Eu ouço. Eles são hebreus? Paulo está falando, eu também sou. São filhos de Israel? Paulo responde, eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos do Messias? Tá entre parênteses, né? Falo como louco. Eu sou. Trabalhei muito mais. Fui preso muitas vezes. Sofri muitos espancamentos. Estive repetidamente perto da morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chibatadas, menos uma. Fui surrado com paus 3 vezes. Uma vez apedrejado, naufraguei 3 vezes. Passei uma noite e um dia em mar aberto. Em diversas viagens fui exposto ao perigo dos rios, de ladrões, de meu povo, dos gentios. Passei por perseguições na cidade, passei por dificuldades, não raro, sem dormir o suficiente, com fome e sede. Passei frio e estando nu. Além dessas questões exteriores, há pressão, além das perseguições por fora, há pressões diárias de minha preocupação constante com toda a congregação. Quem está fraco sem que eu me sinta fraco? Ele está falando das vidas que ele falava quando ele via as pessoas fracas, ele se sentia fraco. Não é? Quem sucumbe ao pecado sem que eu me sinta, sem que meu interior queime? Quem está cuidando de vidas tem que ser como Paulo.
vê a necessidade, mas não. Qual diferença quando você lê esse texto de pessoas que tinham responsabilidade com vidas. O seu interior, quando ele via uma pessoa caindo no pecado, fracassando, seu interior queimava. Ele chorava, ele se humilhava. Que aquela pessoa estava sucumbindo à velha natureza, sacrificando Yeshua novamente. No talvez o Senhor se arrependa. Vamos ler mais um versículo, capítulo 12, fala assim. Leia estes versículos. Aqui fala de uma igreja perseguida, de uma igreja sofredora, que hoje a maioria, não, vamos orar para nós não sermos perseguidos, não, vamos orar que nós temos muito a fazer, não, vamos orar para que todo esse mal cesse, que fica tudo bem, que a gente possa viver nossas vidinhas tranquilas e sossegadas, quando vem um sofrimento até para nós mesmos. Não, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu mereço isso, Pai, eu sou fiel. Está sendo fiel? Você está sendo preso? Está uma faca no seu pescoço falando, negue esse Salvador que você diz que é o Messias, negue ele e você viverá. Com essa faca no pescoço, chegou ao tal ponto e você está preparado espiritualmente para perder sua vida por amor dele. Eu te digo, se você estiver pronto a falar assim, eu dou minha vida, a vida dos meus filhos, ensinando ele, que mesmo ele perdendo, mas a vida eterna ele receberá. Porque como Yeshua ressuscitou, você também ressuscitará, meu filho. Eu ressuscitarei. Vamos ler aqui para saltar. Hebreus, 2 Coríntios 12, no versículo 10 em diante, fala assim. Sim, eu me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas suportados por causa do Messias. Quando estou fraco, é que eu estou forte. É isso que é a igreja perseguida. É isso que Pedro, Shaul, que Paulo, que cada nome desse tem um significado, como Ebenezer. Não se preocupa, aqueles que estão lá, aquele homem, o Senhor que salvou, o Senhor que escolhe, o Senhor que escolheu os 12, até a quem ele ia trair, que ia andar com Yeshua. Não desista, porque se o Pai te escolheu, é Ele que te capacita nas suas fraquezas. Mas você, nas suas fraquezas, você procura não desistir, mesmo as coisas não estão indo bem. Nós aqui, que perseguição a gente passa? A gente pode passar a ter falta do emprego, às vezes queria até comer alguma coisa e não tem. Paulo não narra aqui quantas vezes ele passou fome, foi naufragado, ficou um dia inteiro, dia e noite no mar. Ele desistiu. Ele foi e nem conta que ele foi açoitado. Pedro foi açoitado. Paulo e Silas ficou na prisão, foi assaltado, ganhou chibatada, ele foi para a prisão, tá aqui narrado. Eles louvaram lá com as costas, acho que estavam ardendo lá. Poderia inflamar, mas o pai não permitia. Foi apedrejado. Ele lá na prisão, ele ficou lá triste, chorando. Pai, não, ele foi louvar. Agradeceu, pai, os dois louvaram. Que houve um tremor ali. E as cadeias se abriram, mas eles não fugiram, não. Nem ele, nem aqueles homens que estavam ali viram um exemplo e falaram, o que é isso? Os homens apanhou até cantando. O que é isso? Meus irmãos, se preparem para isso. Se revista do poder do Senhor. Se revista da oração verdadeira. A igreja perseguida. Muitas vezes a gente, quando eu posso até falar alguma coisa assim, quem tiver de comentar, que a maioria das pessoas não comenta, eu não fico aqui pedindo like. Não peço. Que a pessoa que tiver, é o interior de cada um que sente aquela palavra ali, se ela sentiu, se ela gostou, se veio de Deus, não precisa estar pedindo, ela vai dar. Porque o coração doador não precisa se pedir. A pessoa sente a dor do outro, a pessoa sente a necessidade do outro, a pessoa que serve ao Pai é para servir. E Yeshua diz que aquele que é maior serve ao menor, que no reino dele, não fique pensando que aquele que vai ser Kohanim, aquele que vai ser rei, que vai ser servido. Não, ele vai servir.
É diferente desse reino que está aqui. Quem está reinando aqui é o maligno. E nós estamos aqui. O Pai nos guarda. Sejam fortes. Vejam os exemplos das pessoas que estão aí, de países que são perseguidos. Eles morrem e não negam. Quantos exemplos se fortaleçam vendo eles? Como o homem que foi lá preso, o Senhor. Ele apanhou tanto, perdeu todos os seus dentes. Machucou toda a sua garganta, ele falava com dificuldade. Não mataram ele, ele ficou preso. Mas ele não negou. E outro que ficou lá, de joelho, quase 6 meses de joelho. E ali apanhando, lá ele mesmo ele defecava e lá ele mesmo ficava. Ele ficou com dificuldade depois que saiu dali até para andar, de fazer fisioterapia. Foi tirado do filho, o filho era novo, acho que era criança. O pai já, quando levou o pai quando foi lá aquela criança levada para ele, já era um rapaz. Ele foi lá e falou pro pai, para negar, o pai nem estava conhecendo, depois que o pai viu que era o filho. Ou levou o filho, olha como que eles são. Levou o filho para lá e falou assim, que é para eles ver o exemplo aqui, não fazer e não praticar. Não servir esse Deus, não falar desse Deus, desse Salvador, que virá resgatar nós que somos aqui escravos. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados, para nos ensinar a tua Torá, viver nas suas leis, nas leis do Pai e nos mandamentos. Ele virá agora para nos libertar dessa prisão que nós vivemos aqui. Que nós não somos livres, nós estamos em cativeiro. Ele virá, como eu vou ler o texto aqui que fala, que ele virá nos libertar. Então esse pai falou para o filho, olha o que o filho falou, pai, negue, depois você conserta com Deus. Não é? Muitos vão querer falar isso para você. Negue, faça assim, depois você conserta com Deus, depois você pede perdão. Mas negue aí, fala aí, mas Deus sabe do seu coração. Deus sabe do seu coração, sabe que é só de boca para fora. Aquele que me negar perante os homens, eu negarei. Cuidado com conselhos ante de quem você ama. E o que ele falou para o filho? Ele falou, não, meu filho. Não nego, porque ele deu a vida por mim. E eu, com gosto, eu entrego a minha vida. Se tiver de tirar a minha vida agora, que tirem. E por causa disso, ele ficou mais dias lá. Saiu de lá, mas ainda saiu vivo. Então, esta é a posição da igreja perseguida. Quantos não morreram lá nas prisões? Aquelas pessoas negaram. Nós estamos aqui, as dores estão aumentando. É hora de não ficar. A conquista é o selo do Senhor. Busque o poder. Qual é o poder? O poder de igual Estevão, mesmo sendo apedrejado, e não ter ódio do malfeitor, daquele que vai te esbofetear, daquele que pode até tirar a sua vida, mas você tem que fazer como Estevão. Estevão não tinha ódio no seu coração. Ele falou, pai, perdoa. Não impute nele esse pecado, como Yeshua também falou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles estão dormindo, eles não foram acordados. Oh, meus irmãos, despertem. Oh, tu que dormes. Desperta e vamos. Essa palavra é para mim. Que quem for me ouvir, que se desperte, se estiver encontrando triste, com tantas más notícias, se alegrem. Na palavra fala, um fruto do Espírito é a alegria. Esses homens, essas pessoas aqui tinham todas as provisões, muitas vezes retirada, sua liberdade tirada. Elas ficavam tristes lá, moribundo. Oh, por que eu estou passando por isso? Elas eram alegres, meus irmãos. Elas sorriam, porque elas sabiam que a redenção delas não era aqui terrena, mesmo elas não tendo nada, mesmo a sua liberdade sendo tiradas. A alegria delas é saber que o regozijo dela estava no Messias, naquele que deu a vida no madeiro, e que elas estavam levando também o madeiro delas. Vamos pegar o nosso madeiro? Ame. Eu lembrei, o homem cantou essa mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Esse refrão nós temos que gravar. E aí as pessoas ouvindo aquilo ali, né? Esse homem ficou mais tempo lá, mas foi a palavra mesmo, o homem no sofrimento ali, não importa se eles iam morrer de fome.
Ele cantou isso. Eu amo a mensagem. Até morrer eu a vou proclamar. Isso podia morrer, podia tirar a vida. E você está preparado para isso? Se prepare. Se não estiver, se prepare a tempo. Se preparem, leia a palavra. Já pensou se essa palavra foi tirada e você não leu o suficiente? Maratone a palavra. Maratone, leia ela como se fosse assim o respirar. Grave ela na mente. Não precisa gravar texto por texto. É gravando ela. Você vai saber onde, mesmo você não sabendo onde está escrito, mas você vai saber falar as palavras desse livro. Gravem ela. E para encerrar, eu vou ler aqui em Hebreus 10. Cadê aqui que fala? Hebreus 10, o último versículo aqui, que fala o versículo 27. Vamos ler aqui, fala assim. Da mesma forma, eu já até li anteriormente, mas é o final. Da mesma forma que os seres humanos devem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo, também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Não mais para lidar com o pecado. Não vai adiantar quando ele vier, como foi nas dias de Noé, a porta se fechou 7 dias antes. Quando ele estiver vindo, não vai adiantar se arrepender. Tem que ser agora. Se prepare agora. Se estiver passando, se for colocado faça isso ou aquilo, escolha a não fazer, para você não perder a sua eternidade. O que adianta você poder comer, poder trabalhar? Terreno. Sua vida você pode viver o quê? 70 anos, 80? E depois? E depois? Se você tiver medo de perder sua vida aqui e negar a palavra, o que está escrito aqui, não viver ela, então usufrua. Mas aquele que não tiver medo de perder sua vida por amor da palavra, desse evangelho, da palavra do Machia, do nosso mestre, do nosso rabi, ele veio já pelos pecados. Ele vai vir, é o que está escrito no final. Mas no 7 fala assim, aparecerá a segunda vez, não mais para lidar com o pecado, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. Vocês estão esperando ansiosamente? Eu estou. Eu espero ansiosamente todos os dias antes de dormir. Todo o meu respirar, quando eu acordo todos os dias, eu falo, Pai, faça a tua vontade. Cumpra a tua vontade. Venha o teu reino. Ele ensinou, venha o teu reino, então eu tenho que ansiar. Eu não me importo o dia, a hora, só o Pai que cabe. Mas eu tenho que ansiar o que está escrito aqui. Ansiar aquele que vai vir nos libertar. Ele vai vir como libertador, meus irmãos. Por que como libertador? Porque nós estamos e estaremos mais ainda aprisionados, mais ainda perseguidos, mais ainda atormentados, torturados. Mas não temam isso. Espere ansiosamente. Viva a mensagem do madeiro até morrer. Proclame. Eu proclamo. Vai perder? Perco. Não vai ter isso? Pode tirar. Mas não negue a mensagem da cruz. Não receba. Cuidado com o conselho como aquele filho deu para o pai. Depois você conserta com o pai, filho. Com o pai. Depois você conserta com o Criador, pai. Negue. Vamos, pai, para casa. O pai não arredou o pé. Não nego. Ele cantou, foi essa parte, esse trecho, que é profundo. Não negue, meus irmãos, é uma mensagem aqui de fortalecimento, de se prepararem espiritualmente. Não se preocupem. O Senhor não cuidou de todas as coisas, o Senhor não alimenta os peixes, o Senhor não alimenta os pássaros. O Pai, tudo está no controle dele. E ele quer ver a sua posição. Você está aqui para isso, para se posicionar, para você fazer a escolha. Você é escolhido. Mas não fica colocando a responsabilidade no pai. O pai sabe do meu coração, eu vou negar que eu vou fazer isso. Cuidado. Disso depende a sua eternidade. É a palavra. Alegre-se no sofrimento
E não fique triste no sofrimento. Por mais que às vezes a gente decaia, não é? Porque muitos vai falar, você não vai ter nada e vai ser feliz. É difícil ser feliz não tendo nada. Mas nós não somos aquele que não tem nada, não. Porque nós servimos o Pai que é dono de tudo. O Pai, nós servimos a Ele. Então a gente não tem que se entristecer com palavras que você vai perder tudo e vai ser feliz. Não, não vai perder não, porque nós temos o Pai. Nós temos o Criador e nós temos o Filho dele que veio e entregou-se. Então você tem tudo. Você pode não ter nada agora, mas você é dono dos bens mais preciosos que existe. Você é herdeiro de toda a terra. Os mansos herdaram a terra. Você é dono de toda a riqueza que o Pai possui. Então não fiquem tristes por não terem as coisas. Não fiquem tristes por serem atribulados, por serem perseguidos, por serem torturados, se forem tirar a sua liberdade. Não se entristeça. Abraão obedeceu. Seja amigo, como Abraão é amigo de Deus. Foi chamado amigo porque ele confiou em tudo. Até a vida do próprio filho ele entregou. Falou, não, o pai está me pedindo, eu dou. Porque a minha vida é do pai, a vida do meu filho também é. E se assim o pai está me impedindo, eu entrego porque ele é o dono da vida. É ele que ressuscita aqueles ossos secos. Então é esta palavra que eu quis, já tem dias, e hoje me veio mais ainda, e ouvindo depoimentos, que é bom a gente ouvir para nosso fortalecimento, experiências de pessoas que estão lá, estão sofrendo, e às vezes a gente está aqui, com toda liberdade, temos o que comer. Nosso país é um país abençoado, e ele ama a sua vida. E você que está aqui, que vai me ouvir, possa passar a dificuldade que for, como Paulo relata, que às vezes, né, além das percas materiais, ele sofria também o psicológico, como nós aqui no Brasil temos liberdade, mas tem um psicológico. Se fortaleça no Senhor. Se encorajem, não deixe que o mal, as vozes, ao contrário, te diga que você não é filho do Pai, que traga tristeza para o seu coração. Não permita. Se fortaleça, se encha da palavra, leia isso. Leia esses versículos. Se encha. Nós somos a igreja sofredora. Muitos não querem ser. Muitos não querem ser. Fala que Jesus é sofredor, Jesus sofre muito. Ah, não quero. Cada um que faça a sua escolha. Essa palavra é para quem é a igreja do Senhor. Para quem é escolhido do Senhor. Para quem é a igreja perseguida. Não é, meus irmãos? Quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, ouça. O que me importa é ser fiel até o fim. Esta é a nossa oração. Não para que pare, não, temos muito o que fazer. Não, a nossa oração é para que nós e os nossos irmãos sejam fiéis até o fim. Que o fim não é o fim. Vai ser um começo. Só é um ponto final por enquanto. Muitos, eu estou falando aqui, tem irmãos morrendo, sendo tirado a vida, não foi por uma doença, não foi por nada, foi se tirar da sua vida. Mas eles são fiéis. E é uma pergunta, eu estou preparado para isso? Se preparem. É uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, nós temos que nos preparar. Não temam a morte dessa carne. Não temam, sejam fortes e corajosos, sejam fiéis, sejam fortalecidos, em nome de nosso Senhor, nosso Adão Yeshua HaMashiach. Que assim seja.